vídeo eu vou fazer a adição e a subtração de dois números complexos. O primeiro número, que eu chamei de Z1, é o menos 5 mais 4i. E o segundo número, que eu chamei de Z2, é o 3 menos 2i. Aqui eu quero obter Z1 mais Z2. Então eu quero calcular aqui uma soma. O primeiro passo é substituir o Z1 e substituir o Z2. Eu sempre utilizo os parênteses. Agora eu vou eliminar os parênteses. Bem, vamos observar aqui o seguinte. Antes do primeiro parênteses, você não tem sinal. Então é como se você tivesse um sinal de mais. O 5 é negativo, o 4i é positivo. Antes do segundo parênteses, você tem novamente um sinal de mais. O número 3, ele não tem sinal. Então é como se ele fosse positivo. E o 2i, ele é negativo. Bem, para você eliminar o parênteses, tem duas formas bem simples de você fazer isso. Ou você elimina os parênteses fazendo o jogo do sinal, usando a propriedade distributiva, ou você usa a regrinha prática. Se antes do parênteses você tiver o sinal de mais, você repete os termos que estão dentro com o mesmo sinal. Se antes do parênteses você tiver o sinal de menos, você repete o que está dentro com o sinal invertido, porque o sinal de menos significa o oposto. Mas vamos aqui ao exercício. Aqui, antes do primeiro parênteses, o sinal é mais. Então eu vou repetir o que está dentro com o mesmo sinal. Antes do segundo parênteses, eu também tenho um sinal de mais. Então eu vou repetir o que está dentro também com o mesmo sinal. Chegando aqui, eu vou pegar a parte real com a parte real. Então eu tenho um número negativo e um número positivo. Nesse caso, eu vou repetir o sinal do maior em valor absoluto. O maior em valor absoluto é o 5. O sinal dele é menos. Então eu repeti o menos e vou diminuir. 5 menos 3 dá 2. Quando eu vou para a parte imaginária, eu vou usar a mesma forma. Eu tenho também um positivo e um negativo. Repete o sinal do maior em valor absoluto. O maior é o 4, o sinal dele é mais. Então repetiu mais. E diminui, que vai dar 2i. Então esse resultado aqui é o resultado da soma de Z1 com Z2. Na letra B, eu quero resolver aqui uma subtração entre menos Z2 e Z1. Então eu vou substituir os números. Menos, aí no lugar do Z2 eu coloquei aqui ele, novamente o menos, e no lugar do Z1 eu coloquei ele aqui. Vamos analisar os sinais. Antes do primeiro parênteses, você tem o sinal de menos. O número 3, como ele não tem sinal, então significa que ele é um número positivo. O 2i é um número negativo. Antes do segundo parênteses eu tenho menos. Esse 5 é negativo e o 4i é positivo. Para a gente eliminar os parênteses, a gente pode usar a propriedade distributiva, que é pegar o sinal que está fora com todos que estão dentro e fazer o jogo do sinal, ou usar a regrinha prática. Quando você tem um sinal de menos antes do parênteses, você escreve o que está dentro, só que com o sinal invertido, que é o que eu vou fazer. Aqui eu tenho o sinal de menos antes do primeiro parênteses, então eu vou repetir com o sinal invertido, porque esse menos significa que é o oposto do que está aqui dentro. Então o oposto de 3 é menos 3, o oposto de menos 2i é mais 2i. Eliminei o primeiro parênteses. No segundo eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho menos, então eu vou repetir o que está dentro do segundo parênteses, só que com o sinal invertido. Aqui era menos, ficou mais, aqui é mais, ficou menos. Vou pegar agora real com real, lembrando que a parte real é a parte que não tem o i. Esse é negativo e esse é positivo.
Repete o sinal do maior em valor absoluto. O maior em valor absoluto é o 5. O sinal dele é mais. Então, aqui vai ser mais. E diminui. Então, deu 2. Aí eu vou pegar a parte imaginária. Lembrando que a parte imaginária é a parte que tem a letra I. Eu também tenho um número positivo e um negativo. Então, eu vou repetir o sinal do maior em valor absoluto. O maior é 4 em valor absoluto. Repete o sinal dele que é menos e diminui. Então, deu 2i. Ou seja, a subtração entre menos Z2 e Z1 vai dar 2 menos 2i. E no item C, aqui eu estou pegando uma subtração e uma adição na mesma expressão. Né? Porque na letra A foi uma adição, na letra B foi uma subtração. Aqui, ó, juntou a subtração e a adição. O processo de fazer é o mesmo. Só que aqui tem um detalhe. Você vai repetir o 2 e no lugar do Z1 você coloca ele. Aí menos, olha aqui, ó. Essa barrinha em cima do Z2 significa o conjugado de Z2. Mas o que é o conjugado? É você pegar o Z2, repetir a parte real e mudar o sinal da parte imaginária. Então, isso significa o conjugado. Então, já está aqui, ó, 3 mais 2i. Aí mais, novamente o número 3 e o conjugado de Z1. O Z1 é menos 5 mais 4i. O conjugado, menos 5 menos 4i. Bem, quando você tem um número antes de um parênteses e não tem sinal entre os dois, é porque você tem aqui, ó, uma multiplicação. Então aqui eu tenho uma multiplicação e aqui também eu tenho uma multiplicação. Bem, quando você vai multiplicar, a primeira coisa que se faz é o jogo do sinal. E depois multiplicar-se os números. Lembrando que, antes do 2, esse 2 ele é positivo, o 5 é negativo, o 4i é positivo. Esse 3 aqui, como ele não tem sinal, então é positivo. O 2i é positivo, o 5 é negativo e o 4i é negativo. Então vamos fazer a multiplicação usando a propriedade distributiva, ou seja, sinais com sinais, número com número e repete a letra. Ó, mais e menos dá menos, 2 vezes 5, 10. Mais e mais dá mais, 2 vezes 4i, 8i. Eliminei o primeiro parênteses. Antes do segundo parênteses, ó, eu só tenho o sinal de menos. Então eu vou repetir o que está dentro com o sinal invertido. Aqui é mais, ficou menos. Aqui é mais, ficou menos. Antes do terceiro parênteses, eu tenho uma multiplicação. Então eu vou usar a propriedade distributiva. Sinal com sinal, número com número, repete a letra. Então fica assim, ó. Mais e menos dá menos, 3 vezes 5, 15. Mais e menos dá menos, 3 vezes 4i, 12i. Junta-se as partes reais e também junta-se as partes imaginárias. Você pode fazer o cálculo de cabeça ou você pode fazer da forma que eu fiz aqui, ó. Eu peguei o menos 10, o menos 3 e o menos 15 e coloquei junto. Peguei o mais 8i, menos 2i e o menos 12i também coloquei junto. E aí eu faço a solução aqui dos termos da parte real e dos termos da parte imaginária. Observando aqui, ó, as três partes reais que eu tenho, elas são negativas. Então eu vou repetir o sinal de menos, né? E vou somar os números. Ó. 10 mais 3 dá 13 e 13 mais 15, 28. Já nas partes imaginárias, eu tenho uma parte imaginária positiva e duas negativas.
eu vou resolver na ordem que aparecer. 8i menos 2i, repete o sinal do maior em valor absoluto, então vai dar mais, e diminui, então deu 6i. Aí eu pego esse 6i, que é o resultado dos dois primeiros, das duas primeiras partes, e faço com o menos 12i. Novamente eu vou repetir o sinal do maior em valor absoluto, que no caso é menos, e diminuir. Então 12 menos 6 vai dar 6i. Então esse resultado aqui é a solução dessa expressão numérica aqui, ó, envolvendo números complexos. Subtração, adição e também conjugado. Lembrando que quando você tem um número antes de um número complexo, significa que você também vai ter uma multiplicação. E é assim que se faz a adição e a subtração de números complexos.